No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a mulher procrastinadora de 30 anos. Eu estou começando o vídeo dessa forma porque eu comprei este livro, eu tinha 27 anos e pensei, vou ler quando eu tiver 30, faz total sentido, porque eu estou falando de, obviamente, A Mulher de 30 Anos de Balzac. E li com 30 anos? Não. Li agora com 33, depois de 3 anos. Então, como vocês podem ver, a mulher de 30 anos de hoje em dia, né, contemporânea, ela procrastina. Mas brincadeiras à parte, a gente vai acompanhar aqui neste livro a história da Julie, que é a nossa protagonista, mas ela é uma protagonista que nos entrega um pano de fundo, porque ela corresponde a várias mulheres daquela época em uma só. Então ela é a personificação, digamos assim, em forma de personagem, que nos entrega reflexões sobre as mulheres daquela época e que você passa a pensar se faz sentido ainda até nos dias de hoje as reflexões e tormentos que ela tem aqui, que esta mulher, né, personificada na Julie, tem ou não, né? Logo aqui no texto introdutório, a Eliane, né, Eliane Robert Moraes, que foi quem escreveu esse texto introdutório, ela nos entrega um seguinte fato sobre este livro. Você não pode contar com datas corretas e idade correta. Então, se você começar a fazer as contas, à medida que você for lendo aqui, passando os capítulos, se você fizer conta, não vai bater, basicamente é isso. Porque no passado, no ano tal, a pessoa tinha tal idade. Depois, passou-se 10 anos, a pessoa tem tantos anos. Se você fizer essa conta, não vai bater. O que ela recomenda aqui no texto introdutório, e ao finalizar a leitura, né, finalizei hoje pela manhã, eu concordo 100% que não se apega a isso. Não é sobre isso a história. A idade, fazer as contas do ano e da idade que tinha, o que aconteceu naquele ano. Não, é muito mais do que isso o livro. Aí você pensa, mas não tem a idade da mulher aqui na capa? Como assim a idade não importa? A idade importa, mas prenda-se ao conceito por trás da idade que o Balzac está trazendo no livro. Então, por exemplo, o que ele traz de reflexão para uma mulher jovem, 16, 18, 20 anos, né, que a gente acompanha a história dela aqui no início do livro. E depois, ela aos 30, o que o Balzac traz? Por que é que tornou-se, né, famosa essa história de mulher balzaquiana, mulher de 30 anos, a mulher balzaquiana? O que isso significa? Porque esse termo ele veio deste livro. Então, lendo este clássico, você vai entender de onde veio, por quê, o que o Balzac fala sobre a mulher de 30 anos, por que tornou-se essa alcunha aí, né, de mulher de 30 anos é uma mulher já madura, interessante, enfim. Então, você vai passar a entender ao ler clássicos como este aqui, né. E aí a gente acompanha a história da Julie até o final da vida, né, a sua velhice, e aqui no livro entenda-se velhice depois dos 50 anos. Então, depois dos 50 anos, eles já consideram aqui, né, o Balzac no caso, já considera aqui como uma idosa, né. Então, o último livro fala sobre a velhice, chama-se assim, o sexto capítulo, a velhice de uma mulher culpada. Então, já fala que ela está na fase da velhice e a gente tem acesso a essa idade. O início do livro, nós temos alguns fatos relacionados a Napoleão. Então, o Balzac, ele não tinha 100% ódio ou 100% amor pelo Napoleão. Ele via algumas coisas boas do Napoleão à frente da França, como defensor da França, como estrategista, enfim, como figura, né, representando a França naquele momento. Mas, de outro lado, ele também tinha diversas críticas sobre o caráter autoritário aqui do Napoleão. Então, você tem esse pano de fundo do Balzac, que ele nem morria de amores e vai defender o Napoleão aqui a qualquer custo, e nem também só faz críticas. Então, a gente tem isso. E a parte do Napoleão também é importante porque o marido da Julie, ele era um tenente ali do Napoleão, né? Então, você tem a figura dessa pessoa, né, desse homem, que vai ser importantíssimo para a história, porque ele cria consequências com a Julie. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje também. Então, aqui no começo, a gente tem que o primeiro capítulo chama-se Primeiras Faltas, e fala que passou-se, né, no mês de abril de 1813, então, século XIX, que a gente tem contato aqui nesse livro, tá? E aí, um contexto histórico para vocês, né, que eu pesquisei, para ver o que estava acontecendo nessa época, né, porque assim, a primeira frase do livro é essa, no começo do mês de abril de 1813, e aí eu fui pesquisar para ver o que estava passando nessa época exatamente, né? Então, eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Napoleão perdia a Batalha das Nações em Leipzig em outubro. Começava em Leipzig a ofensiva final da Rússia, Prússia, Áustria e Suécia contra a hegemonia de Napoleão na Europa. Então, teve a Batalha das Nações,
opondo as tropas francesas comandadas por Napoleão à chamada Sexta Coalizão, que foi a união militar entre Prússia, Áustria, Rússia e Suécia. Então, perceba que em outubro começava essa ofensiva final, né? Que o Napoleão, no fim, se deu mal nesse aspecto aqui. Então, o livro ele se passa alguns meses, poucos meses antes, em abril. Daí, poucos meses a gente teve em outubro isso que eu acabei de comentar com vocês. E aqui, eu anotei uma parte para compartilhar com vocês que eu achei muito esquisita. Eu não sei se foi só a minha leitura, enfim. Mas a gente tem contato com o pai, logo no comecinho, com o pai da Julie. Super protetor, falando, olha, pensa bem, você tá gostando desse rapaz aqui, mas é isso mesmo, ele não parece ser um cara tão bom pra você, pensa direito, minha filha. E ela falou, não, eu quero casar com ele. Então, perceba que ela escolheu o casamento, não foi o casamento arranjado. Aqui, inclusive, o pai dela era contra. Só que eu também achei o pai dela muito esquisito, gente. Tem uma parte que ele fica sensibilizando a partir da sua ausência e, né, por não aprovar o pretendente da filha. Então ele fala o seguinte: em mim, minha filha, cuja voz tão amigavelmente ralhadora em breve você não mais ouvirá, sempre vi os filhos atribuindo a um sentimento pessoal os sacrifícios que os pais fazem por eles. Case-se com Victor, minha Julie. Um dia deplorará amargamente a nulidade dele, sua falta de ordem, seu egoísmo, sua indelicadeza, sua inépcia no amor e mil outras tristezas que lhe virão por ele. Então lembre-se de que, sobre essas árvores, a voz profética de seu velho pai ressoou em vão em seus ouvidos. Ou seja, falando, olha, daqui a pouco eu não tô mais aqui, você vai se arrepender, basicamente. Basicamente é isso que ele tá falando. E aí, eu achei a relação dos dois, assim, muito estranha. O pai tem ciúme da filha. Achei meio esquisito. E aí, o pai dela falece. E ela tem contato com uma tia, né? E essa tia, ela é uma... Na verdade, assim, ela é parente do marido da Julie. E essa tia, ela é, pra mim, ela é a primeira figura feminina que vai aparecer aqui. E aí ela vai querer dar umas dicas pra Julie, de como que ela deveria se portar, algumas vicissitudes que as mulheres passavam. Ela começa a dar umas dicas pra Julie e fica preocupada, porque ela percebe que a Julie não gosta do marido e o casamento deles está muito ruim, então meio que essa mulher, ela vai tentar dar umas dicas ali. Pra mim, essa é a primeira figura feminina na vida da Julie, né, nesse aspecto. Aí, logo de início, gente, a Julie, ela já ela não é feliz no casamento, e ela começa a se questionar, super jovem. Isso começa aqui, logo no início do livro, e ela é traída, muito jovem também. E depois disso, ela entra numa espiral de tristeza profunda, assim, profunda. Ela vai no fundo do poço mesmo. E ela fica no dilema, porque não é uma opção para ela separar, por conta do contexto aqui social da época. E, então ela não pensa sobre isso, ela não vai se separar, não é pensada essa opção aqui, sabe? Então, depois disso, eles têm filhos, e por mais que é muito curioso, né? Porque pensa, ela casou super jovem, logo de início ela já meio que se arrepende, mas já tá casada, né? E o pior é que ela pensa, eu que fiz essa escolha, não foi nem um casamento arranjado, né? Ela fez a escolha, então pensa sobre isso. E aí, ela começa a ficar super triste, ela fala, nossa, acabei de casar, meu casamento já tá horrível. E eles têm filhos, mesmo nessa conjuntura, ela é traída, ela meio que se separa dele dentro de casa, porque ela continua ali com a sua rotina, tudo certo, mas ela acaba se afastando dele dentro de casa. Só que eles têm outros filhos, gente. Então, assim, ao total eles vão ter 4 filhos nessa dinâmica. Nessa dinâmica muito triste, porque ela não gosta mais dele, ele aparentemente também não gosta mais dela, não suporta ela. Ela não suporta ele, mas eles vão seguir nas convenções sociais. E ela se esmaga tanto para corresponder a essas convenções. E ela deixa isso claro em várias partes aqui que a gente acompanha no livro inteiro, toda essa tristeza que ela tem, um pessimismo violento. Então, por exemplo, a ela entregarei tesouros de virtude para substituir os tesouros de afeição de que a terei frustrado. Não desejo nem sequer viver para saborear as fruições dadas às mães pela felicidade de seus filhos. E tem uma parte muito emblemática que ela fala do casamento que se parece com prostituição. Essa parte aqui é muito emblemática, muito emblemática do livro, que é basicamente ela falando com um padre, né, que tenta ali
se aproximar dela, porque ela tá muito triste, então esse padre fica sabendo e ele vai lá fazer uma espécie de apoio religioso, mas ela se mostra não muito religiosa, então essa é a conjuntura também que a gente tem. E nessa conversa com o padre, que é uma das melhores partes do livro, ela fala isso. Então ela fala o seguinte: mas não, o mundo calunia as mais virtuosas de nós. Esse é nosso destino, visto sobre suas duas faces, uma prostituição pública e a vergonha, uma prostituição secreta e desgraça. Ou seja, a pública e a vergonha é a prostituta, né, de fato, que se prostitui por aí. E a outra é relacionado às mulheres casadas. Então ela faz um paralelo das mulheres casadas, que seria uma espécie de prostituição. E ela continua: quanto às pobres moças sem dote, acabam loucas, morrem, para elas nenhuma piedade. Por quê? Se você não tem um casamento, você nem nada. Se você é uma mulher e não tem dote, tá falando não tem dote pra arrumar um casamento bom pra você, você morre à míngua. É isso que ela tá falando, sem nenhuma piedade, né? Porque é esperado que as mulheres se casem. Mas se a mulher não tem dinheiro, a família dela não tem dote nenhum, o que vai ser dela? Nada, né? É isso que ela tá falando aqui. A beleza, as virtudes não são valores no bazar humano dos senhores, que chamam de sociedade esse antro de egoísmo. E aí ela fala sobre a sociedade, o quanto que é horrível ser mulher na sociedade que ela vive, o quanto que é injusto a todo momento. E ela tem esse pessimismo também muito forte, né? Então ela fala: só vejo escombros ao meu redor. E essa ideia a gente tem aqui durante o livro inteiro. E aí ela tem alguns episódios que ela conhece outras pessoas, mas o que acontece? Ela fica presa ao fato de que ela precisa ser fiel. Por mais que ela fale: ah, mas meu marido me trai e tal, mas ela ainda tem essa amarra nela de que ela não pode trair de fato. Então, o que acontece? Ela começa a conversar, tem dois homens aqui principalmente, que a gente tem acesso ao livro. Um deles, ela conversa bastante, ela se apaixona por ele, só que ele um dia vai visitar ela e o marido dela chega. E ele, que já estava bem combalido ali, doente, né, esse amante, entre aspas, ele se pendura na janela num dia frio e acaba morrendo. E as pessoas falam que foi por conta dela, né? As pessoas não sabem que ele estava na casa dela, mas a pessoa fala que ele morreu porque ele estava sendo amante de uma mulher, que no caso é ela, né? E ele ficou pendurado ali e acabou piorando na doença e morreu. Isso ela carrega com ela a vida inteira. Então é um outro sofrimento, um outro trauma que ela carrega dentro de si e vai, né, como eu falei pra vocês, no profundo do poço, nesse pessimismo e assim vai. Depois disso, ela conhece outra pessoa, outro homem, com 30 anos. E aí a gente tem acesso ao que seria essa mulher balzaquiana que o Balzac, né, obviamente, criou. Com 30 anos, o Balzac fala que a mulher, ela está na sua melhor fase, na sua primeira melhor fase. Então, assim, a fase que ela está mais madura, que ela consegue se discernir sobre as coisas que acontecem na vida, porque aos 30 anos ela já passou por muita coisa. Então ela já teve que casar, provavelmente, já teve filho, então ela já teve que passar por muita coisa. Então, aos 30 anos, ela conseguiria ser uma mulher mais madura e que não seja uma mulher deslumbrada. Então, assim, e não financeiramente eu tô falando, mas deslumbrada sendo enganada por homens ou acreditando em coisas que são mentirosas e por ela não ter experiência, ela não consegue discernir. É isso. Então é isso que o Balzac apresenta pra gente sobre a mulher de 30 anos em si, mas eu acho que o livro é muito mais, assim, desse ápice da vida da mulher aos 30. Eu acho que é um reflexo da vida de uma mulher que questiona imposições sociais que ela encontrou. Então ela fazia parte ali de uma sociedade mais aristocrática, digamos assim. Então, assim, já não era mais o que era antigamente a família dos dois, né, dela e do marido, mas de certa forma tinha algumas correspondências que eles precisavam alcançar ali socialmente, ele principalmente, né, por já ter sido ali tenente do Napoleão, esse tipo de coisa. Tiveram umas partes bem tristes aqui também. Então ela perdeu uma filha, depois perdeu um outro filho, depois a filha dela, né, a última, elas têm uma briga, e eu vou dar um super spoiler aqui, gente, já fica o aviso, que a Julia, ela morre no final, de uma maneira super triste também. Tem uma questão que é bem central também na obra, o fato da Julia não escolher ser mãe. Então a primeira filha dela, elas tinham uma relação muito ruim, porque a Julie não queria ter sido mãe, né, por tudo aquilo que eu já comentei aqui com vocês, como era a dinâmica do casamento deles. E segundo, que a Helene, que era essa primeira filha,
a filha mais velha, ela sentia isso, ela percebia que a mãe não queria ser mãe dela. Então ela foi um pouco negligenciada nesse aspecto. Assim, elas moravam junto, né? Tinha ali pessoas que ajudavam a cuidar da menina, mas a relação delas foi sempre muito ruim. E assim, aqui a gente tá falando de um livro de 200 e poucas páginas, menos de 250. Não espere altas profundezas de detalhamento em cada dessas situações que eu tô falando pra vocês. Tem saltos muito profundos entre épocas. Então a gente sabe que essa filha dela não tinha uma relação boa com ela, e a gente tem um salto que acontece, uma coisa específica, né? Surge um criminoso na casa deles, o pai abre a porta, a Helene se apaixona por ele, à primeira vista, assim, decide fugir com esse homem. E depois disso a gente já tem uma vez, né, por outras vicissitudes que aconteceram, esse pai, ele encontra a filha e o marido dela de novo, e depois disso a gente já tem um salto que é a Helene encontrando a mãe. Então elas estão no hotel e a filha, né, que até então a Julie não sabia que era filha dela, mas tinha uma mulher ao lado, do quarto ao lado, gemendo, assim, sofrendo. E a Julie vai ver o que estava acontecendo. Basicamente a filha dela, que ela já não havia muitos anos, com o filho, e os dois estavam morrendo, né. E a Julie, ela tem acesso a essa cena do neto dela, que até então ela nem conhecia, né, conheceu ali no leito de morte também a criança, e a filha dela falecendo. Então foi assim, uma cena muito forte. E no final da vida a gente tem um salto também, em que a Julie, ela acaba brigando ali com a última filha, que é a Hester, que aparentemente ela gostava até, né? Então ela já tinha superado aí aquele ressentimento de não ter querido gestar, né, e ter sido mãe de fato, que ela teve, né, uma experiência com a Helene, que foi a primeira filha, e com a última filha, né, e a também aqui sobrou, entre aspas, né, a única que não faleceu. Elas têm um desentendimento e logo após a gente tem o desenrolar da cena que a Julie morre. Ela morre triste, né? Então acho que foi uma vida triste e diversas reflexões muito profundas, de muito pessimismo, muito peso, né? Relacionado a essa mulher, eu acho que a gente pode falar dessa forma. Pesos relacionados à mulher, então ela traz isso a todo momento, né? É uma história pra gente refletir sobre essas questões femininas, né? Isso que o Balzac ele traz. Dizem que ele se relacionou com mulheres muito mais velhas e talvez isso fosse o pano de fundo para ele entender e ir a fundo ali na alma feminina e tentar colocar isso no livro. Pode ser que seja isso, pode ser que seja apenas fofocas literárias, mas com certeza o que fica de pano de fundo é essa reflexão que eu compartilhei com vocês aqui, várias delas. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve no próximo vídeo.